Confie no Senhor de todo o seu coração e não confie em sua mente. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele vai pavimentar os seus caminhos. É o que nos diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, na linguagem atualizada. Olha, uma vez que você começa a progredir em fé, uma vez que você começa a andar por a fé, uma vez que você começa a obter vitórias na sua vida espiritual e você começa a crescer em fé, com toda a certeza, saiba que o inimigo ele vai se levantar para tentar atrapalhar a sua caminhada, vai tentar se levantar para te fazer cair na fé, vai tentar se levantar para te desanimar, mas você não pode desistir, você não pode deixar que os obstáculos, as situações adversas venham fazer com que a sua fé esfrie, esmoreça. Não, você não pode se entregar ao desânimo, você tem que continuar tentando caminhar firme em fé, olhando para Deus com fé, orando, buscando ao Senhor, e com toda a certeza o Senhor vai te dar a vitória, mesmo quando parece que você não encontra uma saída, mesmo quando parece que não há uma solução, mesmo quando você se encontra diante de uma situação que te confunde a tua mente. Saiba, Deus tem o controle de todas as coisas, o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor tudo pode fazer para te dar a vitória. Olha bem o que aconteceu comigo certa vez, que me levou a ficar transtornado, e por um momento, eu confesso, eu cheguei a ficar abalado e pensei que o Senhor havia me abandonado naquele momento. Eu estava pregando fora do estado em que eu moro, em uma outra igreja, em outra localidade, e quando eu estava pregando, estava animado, estava inspirado. Naquele momento, em meio à pregação, uma mulher se levantou em meio à multidão e começou a gritar, e começou a falar em voz alta, como se estivesse profetizando. Aquilo me incomodou bastante, eu confesso. Tentei várias vezes recomeçar a pregação, mas eu não tinha ânimo, não tinha estímulo mais, porque ela falava muito alto e tirava a atenção dos ouvintes. Eu cheguei a repreender aquela mulher diante do público, diante da igreja, diante das pessoas que ali estavam. E percebi que quando eu a repreendi, as pessoas olhavam para mim com um olhar um pouco de crítica, com um olhar de não compreender a minha atitude. Porém, depois eu vim perceber o que estava havendo. Aquela mulher era usada por uma pessoa que havia naquela localidade, que tinha um hábito de todas as vezes que um pregador estava entregando a mensagem de Deus, aquele homem, ele colocava a mão nela, dava um sinal para ela, fazia com que ela começasse a gritar. Aquela mulher era surda e ela começava a gritar em voz alta. Ela não ouvia, mas ela falava. E ela começava a gritar em voz alta, e isso atrapalhava a pregação e prejudicava os pregadores. Naquele momento que eu soube dessa situação, que tinha acontecido isto, que era aquilo que se passava em meio a esta situação, eu busquei direção do Senhor, busquei a orientação do Senhor. E o Senhor me disse que eu orasse por ela, que eu colocasse a mão na cabeça dela e orasse por ela para ela ser curada, porque a partir daquele momento ela jamais iria voltar a fazer o mesmo. Então eu fui até ela, impus a mão sobre ela, comecei a orar por ela, repreendi o espírito de surdez, repreendi aquela enfermidade. Aquela mulher voltou a ouvir. Este foi o maior milagre que aconteceu naquela localidade, que tinha acontecido até então. Aquela mulher voltou a ouvir, ficou saudável, a igreja se alegrou, ela jamais voltou novamente a agir como ela agia, atrapalhando a mensagem, atrapalhando a pregação. O nome do Senhor foi glorificado, Deus me deu a solução, Deus me deu a vitória, Deus alegrou a igreja, Deus resolveu aquele problema. Então saiba de uma coisa, quando você se encontra diante de um problema, de uma situação que parece não ter uma saída, saiba que mesmo assim Deus ele tem a vitória, Deus ele tem a solução, Deus ele tem uma saída, Deus sabe o que fazer em meio a situações adversas para te dar a vitória. Qual é a melhor saída quando nós nos encontramos em meio a situações para a qual não encontramos explicação? É
buscar ao Senhor, orar a Deus, buscar a direção de Deus, e com toda a certeza Deus vai se levantar, vai resolver o problema e vai nos dar a vitória. Então faça isso. Se você se encontra enfrentando um problema difícil em sua vida, olhe para Deus, clame a Deus, não desista, não desanime, continue acreditando que Deus, Ele vai resolver o problema, Ele vai te dar a vitória, Ele vai te fazer vencer. Amém?